Boa noite, família. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma vez aqui nos reunimos nessa quarta-feira e queremos te convidar a junto de nós orarmos e nos colocarmos diante do Senhor, nos colocarmos diante de Deus, a buscar a presença do Senhor nessa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações. Quero te convidar neste momento a se unir comigo em oração. Vamos orar pela tua casa, vamos orar pela sua família, vamos orar nesta noite pela sua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer por mais uma oportunidade que temos de ouvir do Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor. Estabelecemos, ó Deus, o teu reino neste lugar, estabelecemos o teu reino nestas casas, ó Pai. Vem com o seu Santo Espírito encher esses lugares, encher essas casas, estes corações. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda barreira que possa impedir do falar da Tua vontade, que possa impedir a fluir o Teu Espírito em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos nesta noite, tira, Senhor, as mãos dos ouvidos, prepara o coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, para receber do Senhor. Fala conosco, vem Santo Espírito do Senhor se fazer presente em nossas vidas, vem Santo Espírito do Senhor se fazer presente, Senhor, nesses lares, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor manifeste a Tua vontade, o Senhor manifeste o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus. Transforma vidas, que vidas serão restauradas, vidas serão, Deus, em nome de Jesus, entregues ao Senhor, relacionamentos restaurados, pais e filhos se entregando a Ti, Senhor, juntos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, mais uma vez, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olá, boa noite. Família abençoada, família de Jesus, família da Fé e BBR, muito bom, mais uma quarta-feira, realmente nós estamos aqui cultuando e celebrando ao nosso Deus. E esse momento é o momento em que nós vamos dizimar, ofertar, é o momento em que nós vamos consagrar as nossas vidas, consagrar a nossa história, consagrar a nossa casa, a nossa família ao Senhor. E como você bem sabe, nós estamos aqui numa campanha de alargar as tendas, e nós estamos trabalhando esse texto de Isaías 54, 2 e 3. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações, se instalarão em suas cidades abandonadas. Nós temos trabalhado esse texto, e até o final dessa campanha da construção, tenho certeza que todos nós, inclusive o pastor aqui, vai estar sabendo esse texto de cor e de salteado, né? Mas muito mais que saber o texto, o que está dizendo ali a palavra de Deus através do profeta Isaías, é nós vivermos realmente esse ensinamento, é nós alargarmos realmente a nossa tenda, é nós entendermos que a nossa tenda pode ser a nossa casa, pode ser a nossa igreja, pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família, mas principalmente a gente entender que tudo que temos de bom vem da mão do Senhor. Tudo que nós recebemos, se nós temos trabalho, se nós temos renda, se nós temos saúde, se nós temos uma família, tudo isso vem da mão do Senhor. E o nosso convite como igreja é chamar você realmente a participar desse movimento, a participar dessa construção. Uma construção física, mas muito mais que uma construção física, uma construção espiritual. Queremos construir na vida das pessoas, na vida das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos, um lugar para adoração a Deus, que eles entendam que aqui é a casa de adoração, que aqui é uma casa onde eles vão encontrar realmente a presença do Senhor, aqui será um lugar de paz, já é um lugar de paz, que aqui vai ser um lugar realmente que eles vão ter os princípios da palavra de Deus, que vão nortear a vida deles, por todo o tempo que eles viverem. Então, o meu convite é que você venha participar. E daí você está perguntando, pastor, como que eu posso participar? Bom, primeiro, aqui à minha esquerda aqui tem um QR Code, você pode aproximar o teu celular, esse QR Code vai te conduzir para o site da igreja, para o aplicativo da igreja, e ali você vai ter as orientações.
Você pode participar. Lembre-se que essa campanha de Alargando as Tendas é além do dízimo. Não é eu vou tirar do dízimo, não. É algo que você traz o teu dízimo e depois você traz a tua oferta. E como vai ficar tudo isso? Com uma oferta de R$100 por mês, olha só o que você vai nos ajudar a construir. Você já viu esse vídeo? Olhe mais uma vez, olha que linda a entrada da nossa igreja. Aqui nós entrando no templo para cultuar a Deus, ali naquelas portas que você está vendo. Ali é a parte que nós já estamos, que é o nosso templo realmente. Teremos à nossa direita, então, um lounge, um lugar para tomar um café, um lugar para conversar, um lugar para dar risada, um lugar para estar junto. Esse lounge, olha ali que lindo. No final do lounge nós teremos também a nossa porta do nosso restaurante, onde nós vamos ter muitas refeições juntos, muitos almoços de família, muitos almoços em igreja, com a igreja, com o corpo de Cristo, nós vamos estar celebrando junto. E aqui embaixo nós teremos então a nossa recepção, ali embaixo nós teremos o nosso Talmedim Kids, olha a alegria das crianças. É um lugar, gente, que está sendo preparado totalmente para as crianças. Eu quero que você entenda isso. É um lugar com banheiro adequado para eles, para a altura deles, onde eles vão entrar e eles vão querer ficar todo esse tempo ali, durante todos os cultos, do quarta-feira, do sexta da família, do domingo de manhã, do domingo à noite, do sábado da nossa juventude. Os nossos filhos, os nossos netos vão querer estar nesse lugar, porque ali é um lugar que é preparado especialmente para eles. E as crianças vão estar sempre comemorando, felizes. Olha que lindo que vai ficar. Olha só, cada imagem que realmente toca no nosso coração. Pastor, como é que eu participo? Você pode, então, como eu te falei, você pode ir no aplicativo da igreja e no site da igreja. Você vai entrar lá em contribuir, você vai colocar construção, você vai ter essa opção de 24 vezes de R$100. Você vai colocar lá, isso não vai prender o teu limite do teu cartão de crédito, você vai preencher. Então, sempre naquela data que você fizer, ele vai acreditar esses R$100 no teu cartão de crédito para você estar pagando mensal. Ele não segura o teu limite, então você vai continuar tendo o teu limite normal do teu cartão de crédito. Gente, não deixa de participar. Nós já estamos em aproximadamente 150 pessoas. O nosso alvo é 500 pessoas, 500 valentes, 500 guerreiros realmente participando com R$100. E você pode ser um desses. Aí você está dizendo assim, pastor, está pesado para mim. Eu quero te dizer que eu e minha família estamos fazendo um plano juntos. Queremos passar desse valor. Porque talvez individualmente fica pesado, mas quando eu junto com mais um, com mais dois, eu posso passar até mesmo mais do que os R$100. Então você não pode R$100, mas você consegue com R$50, faça um, porque alguém também vai fazer outro de R$50. Então não deixe de participar dessa campanha, dessa obra que nós estamos fazendo. Seja um abençoador dessa obra. Participe realmente daquilo que Deus está fazendo e nós vamos orar agora com você. Eu quero orar com você, eu quero orar com a tua família. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar por milagres, eu quero orar por impossíveis, eu quero orar por cura. Nós queremos orar por tantas coisas que às vezes nos afligem, que inquietam o nosso coração. E eu não vou orar sozinho, eu quero chamar um grande amigo meu, o Christian, ele vai estar me ajudando aqui. Nós vamos estar nesse momento levantando um grande clamor aqui na igreja, pela tua família, pela tua casa, pela tua história, pelas tuas dificuldades. Então ore junto com a gente, chame a tua família, abrace quem você ama, ou faça um círculo aí na tua casa, se ajoelhe como você quiser, mas não deixe de orar, não deixe realmente de consagrar esse tempo ao Senhor, consagre então as tuas finanças, consagre realmente aquilo que você está fazendo ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, Espírito de paz, Espírito de amor, Espírito que traz da graça e da manifestação da salvação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós como igreja, como corpo de Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Queremos te louvar pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, Pai, de podermos quarta-feiras, todas as quarta-feiras, podermos chegar na casa daqueles amados irmãos que nos ouvem, Deus, através do canal do YouTube da IBBR. Pai, muito obrigado por essas vidas, por essas famílias. Abençoe a casa dos teus filhos, Pai. Abençoe agora as famílias. Pai, traz uma unidade, que seja gerado no coração dos teus filhos unidade, amor, que os teus filhos possam olhar para o Senhor e viver, Pai, os milagres e viver o extraordinário, mas viver também a presença do Senhor seja soberana em cada casa, que agora as famílias possam consagrar ao Senhor a sua casa, possam consagrar ao Senhor a sua família, a sua história, Deus, para viver
dentro do propósito que o Senhor tem estabelecido para cada família, Pai. Que a bênção do Senhor chegue agora sobre cada família, sobre cada casa. Pai, em nome de Jesus, aquele filho que está longe possa voltar para casa, aquele cônjuge que está distante possa voltar para casa, em nome de Jesus. Que as famílias possam ser curadas, que as famílias possam ser restauradas, que as famílias possam vivenciar um novo tempo dentro dos seus lares, Pai, em nome de Jesus, um tempo da paz, um tempo da harmonia, um tempo do amor, um tempo da manifestação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a desesperança dos corações, tira toda a inquietação, tira toda a perturbação, toda a preocupação, Pai, que não vem do Senhor, que realmente os teus filhos possam se voltar agora como família para o Senhor. E buscar a face do Senhor e buscar a direção do Senhor. Pai, eu quero orar pela vida financeira dos teus filhos também. Aqueles que estão desempregados, eu quero liberar uma palavra de bênção agora aqui desse altar. Que elas sejam contratadas ainda esse mês, em nome de Jesus. Que o milagre aconteça na vida dos teus filhos, aqueles que precisam de uma resposta profissional, aqueles que buscam, Pai, uma promoção, aqueles que buscam realmente no Senhor um trabalho, para ter dignidade, para cuidar da sua casa, que as portas de um emprego sejam abertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam testemunhar, Pai, da grandeza e do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, Pai, sobre eles e sobre a sua família. Não vai faltar nada. Repreendemos todo espírito de consumismo, todo espírito de endividamento, todo espírito de mamon, de ganância, de avareza no coração dos teus filhos, que seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam viver também uma abundância na área financeira, Senhor. Traz prosperidade para os teus filhos, traz a bênção do Senhor, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, sobre a Igreja Batista do Bom Retiro também. Pai, nós estamos nessa campanha de alargar as tendas, e nós estamos alargando sim as nossas tendas, e nós não vamos parar. Senhor, toca no coração daqueles que nos escutam nessa noite, que nos ouvem, Deus. Em nome de Jesus, dá um espírito de generosidade nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, para que eles possam realmente, Pai, colaborar, contribuir. Pai, que tira todo o medo do coração. Pessoas que às vezes têm condição, mas ficam com medo, achando que vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar na tua casa, mas também não vai faltar na casa dos teus filhos, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. O Senhor é o Deus do ouro, o Senhor é o Deus da prata, o Senhor é Deus do diamante, das pedras. Tudo que tem no mundo, todas as riquezas pertencem ao Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, Pai, na área financeira, Pai, em nome de Jesus, e repreender, Pai, todo espírito de gafanhoto, de devorador na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam olhar agora para o Senhor, que eles possam confiar na grandeza do Senhor e no cuidado do Senhor. Abençoa, Pai, cada casa e cada família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nesse momento nós vamos orar por cura e vamos orar por impossíveis. Você pode colocar o seu pedido de oração aí no chat, os nossos intercessores estão presentes no culto, junto com você, vamos orar por você, nos reunimos, esses pedidos eles vão para o Ministério de Intercessão da Igreja, toda terça-feira nós nos reunimos aqui na igreja presencialmente, para orar por esses pedidos, para orar pela sua vida. Então, meu querido, coloque aí os seus pedidos sobre a cura, qual é a cura que você está buscando, e também qual é o impossível. Qual é o milagre que somente você sabe? Qual é o milagre que somente o Senhor pode fazer na sua vida? Vamos orar neste momento por isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero em toda a autoridade que o Senhor Jesus Cristo me deu na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida por mim, e Ele me deu essa autoridade, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade em meio ao seu povo, e profetizo cura nesses lares, profetizo cura nessas vidas. Pai, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, de enfermidade, bata em retirada agora, dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, dor de garganta, Senhor. Aquele câncer, Deus, que está sendo, Senhor, difícil para ser enfrentado, vem trazendo a cura, eu profetizo cura agora em nome de Jesus. Senhor, problemas respiratórios, ó Deus, caia por terra agora, bata em retirada a enfermidade em nome de Jesus, vai regenerando o físico do teu povo, aquela doença, Deus, que foi desenganada pelos médicos, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora
toda incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja derramando do mesmo bálsamo que o Senhor derramou em Gileade. Vem, Deus, derramar cura sobre a casa do seu povo agora. Aquele que está doente se sinta tocado agora pelo seu espírito. Aquele que não consegue mais força, Senhor, não tem mais energia, que se sinta regenerado e restaurado pelo Senhor. Deus, trata, Senhor, das doenças da alma, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que toda doença da alma caia por terra agora, em nome de Jesus. Bata em retirada da vida do seu povo. Que todo problema emocional, aquilo, Senhor, que o seu povo não consegue se libertar, Deus, em nome de Jesus, que saia agora em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que toda doença espiritual caia por terra também em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha revigorar a alma, o espírito e o físico do seu povo nessa noite, Pai. E tudo aquilo, Deus, que é impossível para o seu povo, ouve o clamor do seu povo nessa noite. Inclina, Senhor, os seus ouvidos, ó Pai, ao clamor do seu povo. Toda causa na justiça que já está dada por perdida, Senhor. Em nome de Jesus, traz a vitória do seu povo sendo da tua vontade, Senhor. Senhor, toda doença que dá desenganada, Senhor, em nome de Jesus, faz milagres nessa noite. O filho que está afastado do lar, envolvido na droga, longe da sua família, longe dos seus caminhos, resgata, Senhor, esse jovem, essa jovem. Resgata esse pai de família, Senhor, em nome de Jesus. Traz de volta para dentro do seio da sua casa, em nome de Jesus. E, Senhor, essa família seja restaurada. E, Senhor, o vício da droga, Senhor, caia por terra e seja liberto. Em nome de Jesus, que o coração do pai se incline ao filho, que o coração do filho se incline ao pai. Casamento, Senhor, que todos disseram, isso não tem mais jeito. Tem jeito, Pai, porque é o Senhor que opera, porque é o Senhor que faz. Em nome de Jesus, o relacionamento, ó Deus, onde um homem olha, a mulher olha e fala, isso não vai acontecer mais. Senhor, vem trazer o coração do homem e da mulher, voltados um para o outro, porque o Senhor os uniu, e o Senhor irá mantê-los unidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que as famílias que estejam, Senhor, destruídas, possam ser regeneradas a partir desta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém, Senhor. Amém, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Quarta-feira, essa quarta-feira aleluiada na Igreja Batista de Bom Retiro. Nós já ouvimos sinais do céu que todo esse tempo de pandemia vai passar, muitas notícias de que as vacinas estão chegando, e isso vai trazer tranquilidade, imunidade, para que você possa vir com a gente, congregar com a gente aqui em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro, uma igreja que existe para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos continuar tratando de restauração. Esse tem sido a temática das ministrações do Quarta-feira. Hoje eu quero falar sobre como nós devemos orar. Semana passada, nós ministramos como nós devíamos jejuar. Estamos usando aqui como pano de fundo a restauração de Jerusalém, especificamente a restauração dos muros de proteção que cercavam o templo. Preste atenção nisso. Todos nós precisamos de restauração em alguma área da nossa vida. Todos nós precisamos de recomeços da nossa vida, seja em qualquer um dos aspectos, às vezes na vida toda. Então preste atenção, porque esse homem chamado Neemias, ele trabalha com excelência diante do rei e também diante do Senhor. E ele é capaz de motivar toda uma nação a recomeçar uma vida com Deus e colher os frutos da presença e da bênção do Senhor na nossa vida. Eu quero começar orando e te abençoando em nome de Jesus. Deus e Pai querido, nós entregamos ao Senhor as áreas da nossa vida e nosso coração que estão falidos, as áreas da nossa vida que estão quebradas, que precisam do conserto do Senhor. Nós entregamos ao Senhor aquilo que foi destruído pelas trevas, aquilo que nós mesmos, por desobediência, acabamos por destruir. E pedimos, Senhor Deus, vem e restaura a nossa sorte, restaura a sorte do teu povo, e ensina-nos como se deve orar em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 2, verso 8, que o nosso
Deus é Deus que nos responde. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. É interessante que Neemias vai pedir algo ao rei que é absolutamente impossível. Ele pede para abandonar o seu serviço, ele pede para fazer um serviço que não tem nada a ver com o reino a quem ele serve, mas a mão de Deus era tão boa com ele, que ele larga tudo, ele larga o conforto do palácio, veja bem, e vai para uma terra arrasada. Gente, ministrar na vida das pessoas é sair do conforto. Ministrar nas vidas daqueles que estão quebrados, inutilizados, abandonados, destruídos, enfermos, incapacitados, desviados, é deixar a vida de conforto no palácio para ir levantar muralhas em volta daqueles que não conseguem se restaurar sozinhos. E aqui Neemias, ele concede, ele recebe a concessão, porque a mão do Senhor está favorável e é bondosa com ele. A Bíblia diz, em Efésios 3:10, que há sempre uma esperança. As pessoas perguntam, pastor, há esperança para mim? Eu devorar? A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O nosso Deus, ele não é limitado pela nossa fraqueza, o nosso Deus não é limitado por aquilo que nós não podemos fazer, ele não é limitado por aquilo que a gente é incapaz. Ele pode fazer porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Então, se anime a orar, se anime a pedir, porque o nosso Deus é um Deus que nos ouve. A Bíblia diz em Salmo 91:15, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. O Salmo 91 é um salmo de proteção espiritual, onde ele está abrigado nos esconderijos do Altíssimo, mas muito mais do que isso. Ele está dizendo que nosso Deus não apenas nos ouve, mas ele nos responde no meio da tribulação, no meio da angústia. Em Jeremias 33:3, a palavra de Deus diz, clama a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O nosso Deus é um Deus que nos ouve. O nosso Deus não é um Deus que deixa as nossas palavras escaparem pelo vento. Nosso Deus não é um Deus que não está surdo. O nosso Deus é um Deus que, como ele é espírito, ele é capaz de ouvir você aqui no Brasil, ele é capaz de ouvir uma outra pessoa lá nos Estados Unidos, outra pessoa lá no Japão. O nosso Deus não deixa nada escapar, ele nos ouve e ele ouve o nosso clamor. Jeremias 29:12-14 vai dizer, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. O povo de Israel experimenta aqui o cativeiro mais severo de todos. Eles são levados para a Babilônia, e então Deus avisa que existe uma esperança. Quando vocês estiverem destruídos, quando vocês estiverem arrasados pelas escolhas ruins de vocês, pelas decisões tolas que vocês tomaram, pelas desobediências que vocês consumaram, quando isso acontecer, ainda assim eu vou ser em favor de vocês. Ele vai dizer, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, plano de bem e não de mal, para lhes dar um fim e um destino. Mas se vocês não se converterem, eu não ouvi. Porém, vocês clamarão a mim, e eu os ouvirei, e serei achado de vós. O nosso Deus é um Deus que ele ouve clamores, e ele quer que você o busque. Ele quer que você vá até ele. E muita gente fala assim, eu não vou orar, porque Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir. Deus vai ouvir você. O nosso Deus nos ouve. O problema é que às vezes nós estamos no meio de uma guerra espiritual. A oração é sempre ligada, é interessante isso, como é ligada à questão da guerra e da batalha espiritual. A Bíblia vai dizer para a gente, em Romanos 15:30, o próprio apóstolo Paulo, aquele homem que diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e aguardei a fé. O apóstolo Paulo que manda a gente tomar a armadura de Deus para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, ele diz, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações,
por mim, ó minha Deus. Ele liga a oração ao combate. Tem gente que é desleixada na oração. Tem gente que é irreverente com relação à oração. Tem gente que não gosta de orar. Tem gente que vive sufocado, imprensado, e esquece do favor do Senhor. Ele nunca vai contar com o favor do Senhor. É apenas a mão dele trabalhando, é apenas o esforço dele trabalhando. Mas quando você entra em oração, você entra numa área onde as armas não são ensarilhadas, não são deixadas de lado. Existe um mundo espiritual que não oferece trégua. Existe um mundo espiritual que você não tem nenhuma possibilidade de acordo de paz. Entenda que a oração é um combate. O apóstolo Paulo: se junte a mim em oração, combata comigo em oração. Ele vai dizer mais para a gente em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, mas ele está preso, ele foi preso, e ele está dizendo assim: ora por mim, para que, quando eu profetizar, quando eu falar e quando eu pregar o Evangelho, eu pregue sem medo, destemidamente. Gente, tem muita gente que quer que o seu pastor seja um profeta de Deus, que seja um pastor que traga uma mensagem que alimente poderosamente a sua vida, a vida da sua família. Querido, ore pelo seu pastor, para que a boca do seu pastor, as palavras dele, sejam molhadas pelo Espírito Santo, sejam carregadas do poder do Espírito Santo, sejam cheias da palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele é um homem que conhece a Escritura, é um homem que é destinado, destemido, mas ele está falando assim: ora por mim, para que quando eu falar, essa palavra saia com poder, ela seja poderosa, ela impacte o coração, para que eu cumpra a missão que eu tenho de pregar o Evangelho. A Bíblia diz que você deve perseverar. Ele fala: persevere comigo, porque o mundo espiritual, não se engane, ele oferece resistência o tempo todo. Aqui, Daniel capítulo 10, do verso 12 ao verso 13, vai dizer: então, um anjo aparece para ele. Esse anjo, é muito interessante a visão do anjo que aparece para Daniel nas margens do rio Tigre. Ele está vestido com linho branco, com manto de linho branco. Ele tem um cinturão de ouro que fala da realeza. Suas pernas são como bronze. O bronze na Bíblia significa o juízo de Deus contra o pecado. E aí aquele anjo aparece, ele perde a consciência, ele cai desmaiado, o anjo o levanta, e ele fala assim: então disse, não temas. É isso que está em Daniel 10, 12. Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. É interessante que havia um principado ali naquela região. Daniel é levado cativo para a Babilônia. Naquele tempo, a Babilônia pegava aquela região toda, que hoje é Iraque e também o Irã. E ali, Daniel recebe a visitação de um anjo. Ele ora, e ele ora 21 dias. A oração dele chega no trono de Deus no primeiro dia que ele está orando. Mas houve uma resistência, a resposta de Deus veio, e houve uma interrupção na resposta, houve uma resistência. Ele diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O pecado ali na Pérsia, ele alimentava aquele principado. Então muita gente me pergunta: pastor, os demônios são territoriais? Não, os demônios, eles apenas se alimentam do pecado que tem num determinado território. Se não houver pecado, não tem demônio. Então, querido, antes de você expulsar um demônio territorial, tire o pecado daquela região, tire o pecado da sua própria casa, tire o pecado da sua própria vida. Os espíritos imundos não vão ter como se alimentar, e eles vão bater em retirada. Mas Daniel está onde? Num lugar onde eles não adoravam a Deus, num lugar onde eles resistiam à promessa, à palavra e ao testemunho da palavra do Senhor. Então aqueles principados tomaram conta daquela região e impediram ele. Persevere em oração em 21 dias, e essa resistência ela é quebrada, essa resistência ela é esmagada. Deus manda o
príncipe dos anjos, que é Miguel, e ele vai e libera a resposta, libera aquele anjo com uma resposta para Daniel. Então, querido, persevere na oração, não desista, porque o mundo pode tentar bloquear sim uma oração. Ele não pode bloquear a ida da tua voz, então não ore em silêncio. Quando você orar, ore de verdade, abre a tua boca e deixa o mundo espiritual saber que você está falando com o teu Pai que está nos céus. Mas se demorar, persevera na oração, porque Deus vai mandar uma resposta em seguida. Peça o quê? Peça coisas boas. Jesus nos ensina em Mateus 7,11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar, preste atenção nisso, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens aos que lhe pedirem. O que Jesus está falando é o seguinte, que nós temos um Pai, e assim como nós somos pais e damos coisas boas aos nossos filhos, peça coisas boas, porque ele está falando assim Deus dará bens aos que pedirem. Querido, há aqui uma resposta do céu quando você pede. Pastor, o que eu posso pedir? Qualquer coisa. Deus é teu Pai. Pastor, eu posso pedir uma viagem? Pode. Pastor, eu posso pedir para que Deus cure alguém? Pode. Pastor, eu posso pedir para que Deus liberte alguém? Pode. Pastor, eu posso pedir para que meu filho se converta? Pode. Deus não coloca limites na oração. Quem coloca limites na oração é a gente. Agora, ele está dizendo que Deus, ele é um Pai que quer dar coisas boas. Ele não vai te responder com o mal se você pediu bem. É isso que ele está dizendo. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou nem orar, porque eu sei que Deus não vai me dar. Deus só não vai te dar se você pedir algo que seja contrário à lei dele, à palavra dele. Ele só não vai abrir porta para você pecar. Não adianta pedir para você ser bem sucedido no assalto, que Deus não vai dar isso para você. Não adianta pedir para você ter sucesso numa falcatrua, Deus não vai abençoar isso. Mas se você pedir ao Senhor, que Deus te enriqueça, que Deus abençoe e abra as suas mãos, que Deus te faça prosperar, Ele vai fazer isso. Então, querido, peça coisas boas, porque Deus está atento ao nosso clamor. Diz assim em Salmo 34, a partir do verso 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe por que Deus está atento aqui à oração? Ele usa a palavra justiça, presta atenção nisso. Quem é o justo? É aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. As nossas próprias, não fiquem pensando que a justiça vem de você ser bonzinho, ser perfeitinho, crer direitinho, não é nada disso. Aliás, Isaías vai dizer que as nossas justiças, elas são trapos de imundície. As nossas próprias justiças não têm poder nenhum. Agora, quando você se humilha, confessa teu pecado e clama pelo sangue da cruz sobre sua vida, ali você é justificado. Porque nós somos justificados pelo sangue. Somos justificados pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando você ora, Deus te ouve, não é porque você é perfeito, mas Deus te ouve, é porque o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, está sobre a sua vida. Então, Deus está atento ao clamor do justo. Agora, Deus se importa mesmo com a minha alegria, pastor? Se importa. Diz assim em João 16, de 23 a 24, Jesus diz, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo, eu gosto dessa palavra, tudo, quanto pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Eu vou sublinhar essa palavra, para que a vossa alegria se cumpra. Eu gosto da maneira como Jesus nos ensina a orar em João. Em João ele diz 6 vezes, tudo que pedires, 6 vezes, tudo que pedires ao meu Pai que está nos céus em meu nome, Ele vou-lo há de dar. O nosso Deus é um Deus que dá, porque quando você pede no nome de Jesus e só no nome dele, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual nós sejamos salvos. Ele é o nosso Salvador, é Ele que faz ligação entre
a terra e o céu. É Jesus que pega nossas orações e leva até o Pai. É por isso que nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Ele diz, tudo o que pedires. Querido, então, pega essa palavra tudo e usa no teu coração. E Deus irá te dar. Para quê? Para que a sua alegria seja completa. Pastor, você está feliz mais ou menos. Então, há um poder de Deus para responder. Deus é um Deus que nos vê e Deus é um Deus que nos ouve. 1 Pedro 3,12 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ele está dizendo que ele vê os justos, os olhos do Senhor estão vendo os justos. Os seus ouvidos estão atentos para ouvir o clamor. Não é que Deus está distraído, não é que Deus está no céu lá, prestando atenção, contando historinha para os anjinhos. Não é nada disso. A Bíblia está dizendo que o ouvido de Deus está atento ao seu clamor, na hora que você ora, na hora que você pede, na hora que você busca a Deus, na hora que você adora a Deus. Agora, ele vira o rosto para aqueles que praticam o mal. É gente que persevera no pecado, sabe que está no pecado, você sabe que está no pecado, e continua no pecado, e acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Existem orações na Bíblia que são recusadas, querido. É muito interessante, Miqueias 3,4, a Bíblia diz, então clamarão ao Senhor, mas Ele não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras, Deus dá para a gente um caminho de felicidade, Deus nos dá mandamentos. A Bíblia chama a própria Bíblia de conselho do Senhor, de testemunho do Senhor, de palavra de Deus. É assim que a própria Bíblia fala que ela é. Ela é a palavra do Senhor. Aí você pega a Bíblia, você ignora, você faz o que é mal. Deus diz, não faça isso, não só negue isso, não seja desleal, não minta, não jure falsamente, não desonre. Você vai lá e faz tudo do seu jeito e acha que vai ter uma colheita boa. Não vai ter, querido, você não vai ter colheita boa, porque Deus, Ele vai esconder a sua face das suas orações. A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas das vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Qual é o problema aí? Pecado, transgressão e iniquidade. A questão do Isaías 59 é, Deus ouve, Deus ouve, Deus vê. O problema daqui é o seguinte, é que a iniquidade, a transgressão e o pecado faz com que Deus vire o rosto, faz com que Deus tape o ouvido, faz com que Deus ignore a sua oração. Tem muitas orações que não são ouvidas, porque oração de gente orgulhosa, oração de gente intemperante, oração de gente ímpia, que não se dobra diante do Senhor, e oração de gente que permanece no pecado. A Bíblia diz que Deus não ouve, é uma oração que Deus recusa. É interessante que quando a gente fala sobre bloquear o ouvido de Deus, quem bloqueia o ouvido de Deus, gente, não é o diabo, não, é a gente mesmo. A gente ouve Deus dizer, a pessoa fala, não, quando você orar, ore em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a oração. Não vai, não. É Deus que não ouve por causa do teu pecado, não tem nada a ver com o diabo não pode segurar a tua oração, não pode. A transgressão é aquilo que normalmente nós chamamos de pecado. Fulano pecou, fulano roubou, fulano matou, fulano mentiu, fulano enganou, fulano, olha, nem te conta o pecado dele. A gente chama isso de pecado, né? Mas a Bíblia chama isso de transgressão. O transgressor é aquele que viola uma lei, ou seja, que a Bíblia diz, não faça, ele vai lá e faz. A Bíblia diz, faça, ele vai lá e não faz. É se rebelar, ultrapassar, ir à lei, sem atender a qualquer lei, quebrar a lei no sentido de ultrapassar um limite fixado, desviar-se de uma rota ou desertar, a ideia de infidelidade ou traição numa quebra de pacto. É isso que a Bíblia chama de transgredir, é isso que bloqueia o ouvido de Deus. Em Romanos 4,15, a Bíblia diz, de onde não há lei, não há transgressão, mas se há lei e você quebra a lei, Deus não ouve. Tem muita gente hoje perguntando, pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado aquilo? Pastor, é pecado em tal lugar? Pastor, é pecado fazer isso? Que da Bíblia é muito claro. É muito claro. Se não há lei, não há transgressão.
Se não há algo na lei, você não transgride. O problema é que o homem, ele faz de propósito, e se ele tem dúvida no coração é porque ele já está pecando. Logo, para que a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões. A lei, ela dá para a gente um prumo, para a gente saber para onde ir e para onde não ir. Tem muita gente que faz de propósito. Tem algumas pessoas que estão aprisionadas no cativeiro do pecado e não conseguem sair porque um dia entraram, foram colocadas lá dentro, e se não houver libertação para elas, não vão sair nunca. Mas tem gente que sabe que está pecando e continua pecando. O nome disso é transgressão, é aquilo que eu faço e aquilo que você vê eu fazer. Uma segunda questão é não apenas bloquear, mas é fechar o ouvido de Deus. Isso que faz é iniquidade. A iniquidade é aquilo que eu penso. Iniquidade significa curvatura ou alguma coisa que foi distorcida. Ou seja, você pega a palavra de Deus e você torce ela para se encaixar naquilo que você faz, naquilo que você crê. Você diz assim, mas não é bem assim. Isso era naquele tempo, pastor. É a pessoa que quer mudar a Bíblia, quer interpretar a Bíblia segundo aquilo que ela vive, não segundo a Bíblia, aquilo que ela diz. A iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da mente. São impulsos maus do íntimo do coração. É interessante que o iníquo, você pode não ver ele fazendo, mas a mente dele é contrária e rebelde ao Senhor. Tem muita gente que se fala assim, nossa, aquele irmão ali, aquela pessoa ali não é crente, só falta ser crente. O problema é o seguinte, você não vê ele pecar, você não vê ele transgredir, mas a mente dele resiste a tudo que vem de Deus. Quando você vai falar de Deus para ele, fala assim, eu não quero saber. Esse é o iníquo. A iniquidade tem a ver com os secretos e perversos pensamentos do interior do homem interior. Não é ser rebelde, é ser perverso. Os pensamentos são impuros e os propósitos vergonhosos. É maquinar o mal, é ser maquiavélico, é tramar o mal. Olhe para mim, transgressão é o que eu faço, iniquidade é o que eu penso, é o que eu tramo. Pastor, e o pecado? O pecado ele tapa, um bloqueia, outro fecha. O pecado ele coloca um cimento de concreto, ele obtura o ouvido de Deus. O pecado é como eu sou. A transgressão é o que eu faço, a iniquidade é o que eu penso. A transgressão é como eu sou. O que é o pecado? Significa errar o alvo quando alguém está atirando. Imagina alguém atirando assim, eu vou atirar para lá, eu vou chutar uma bola para o gol, uma bola vai lá longe. Isso é errar o alvo. Transgressão é o pecado que se vê, em que todos contemplam. Iniquidade é a distorção secreta do homem interior. Pecado é ficar aquém do padrão de Deus, mesmo quando não há qualquer evidência de transgressão, ou quando pensa que está livre da iniquidade. Presta atenção. Uma criança que nasceu agora, já nasce pecadora. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma criança, ela não pecou ainda no sentido de transgressão, não pecou. Mas ela já nasce dentro da vida dela com a iniquidade do pecado e com a transgressão. Você não vai ensinar teu filho a mentir. Aí um dia vai perguntar, quem quebrou isso? Ele vai dizer, foi o fulano, ele vai mentir. Nós não ensinamos nossos filhos a pecarem, mas eles pecam porque eles já nascem pecadores. Então o pecado o que é? É você não seguir o padrão de Deus. Pecado é quando você está afastado de Deus e falha em alcançar o padrão de Deus para a sua vida. Nós não fomos chamados para ser melhores uns que os outros. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus Cristo. E o pecado é você ser diferente de Jesus. Entende? É por isso que o Salmo 51, Davi, você chama de pecado, porque ele se deita com uma mulher que não é sua esposa, e depois trama a morte do seu marido. Ou seja, ele assassina, ele é o responsável pelo assassinato do marido, dessa mulher para esconder o pecado. Diz assim o Salmo 51, de 2 a 15. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele tramou o mal. E purifica-me do meu pecado. Ele se afastou de Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões, aquilo que eu fiz e todo mundo viu. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. O nosso Deus é um Deus que nos purifica
e nos ouve quando nós confessamos. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, que ele pecou contra o Senhor. Ele sabe que o pecado dele não apenas trouxe transgressão, de miséria e desgraça para a vida dele. Ele não está dizendo aqui apenas que o pecado dele atingiu Absalão, filho dele, atingiu Tamar, a filha dele, atingiu Aminon, a filha dele, atingiu a família e a casa dele toda. Ele está dizendo assim, eu pequei contra o Senhor. Mas ele clama, Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Purifica-me, porque em pecado eu fui concebido em iniquidade. Quer dizer, ele já nasceu desviado. A gente nasce inclinado ao pecado. Não estou dizendo que você nasce inclinado à violência, que você nasce inclinado à imoralidade, não é nada disso. Você é inclinado porque você nasce separado de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. O teu pai e tua mãe são seres de carne e osso. Então, enquanto nós não temos um encontro com Jesus, enquanto você não nascer de novo, você vai ser só um religioso. Você vai aprender práticas religiosas na tua igreja, você vai aprender práticas religiosas na tua história, mas você vai ser só um religioso. A transgressão é a atitude corrompida, a iniquidade é a mente corrompida, e o pecado é o DNA corrompido. Agora, quando você orar, se lembre disso. Deus, ele não pode ser manipulado. Eu orei e Deus tem que me responder. Não é bem assim. Deus me ouve, mas você não pode botar Deus na parede e falar assim, agora que eu orei, Deus tem que me dar. A Bíblia não diz isso. Isaías 1:11, Deus inclusive está bem entristecido e condoído do comportamento do povo de Israel. Ele diz, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, ou das vossas orações. Você sabe que o sacrifício, ele é confundido na Bíblia com oração. O sacrifício da tarde é um incenso que sobe como oração. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está falando o seguinte, que tem muita gente que multiplica, que vem, que ora, que jejua, que se dobra, que vem a todos os cultos de oração, mas não abandona a iniquidade. Então ele fala, eu não posso suportar. Ele fala, não adianta nada você orar e viver no pecado. É isso que Deus está falando. Não adianta nada você buscar Deus, fazer teus sacrifícios e você não viver uma vida legítima com o Senhor. Ele fala, de que me serve esse sacrifício? Não serve de nada. Eu não posso suportar o ajuntamento, esse teu desejo de querer aqui, vir se ajoelhar e orar, se a tua vida não muda. É isso que Deus está falando. O nosso Deus diz assim, eu escondo de você os olhos e eu tapo os ouvidos das suas orações. Inclusive, quando Deus fala com Jeremias no capítulo 7, 16 a 18, Deus está tão decepcionado com Israel que ele fala assim, nem adianta orar. Ele diz assim, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem um fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos. A rainha dos céus, presta atenção, havia um demônio que se disfarçava de mulher, chamada de rainha dos céus, e ofereciam libações a outros deuses para me provocarem a ira. É gente que mistura a fé. É gente que, em vez de orar para Deus, está orando para a rainha dos céus. Faz todo tipo de sacrifício. Ah, não, é o dia da padroeira da minha vida. Aqui Deus está falando assim, não adianta orar, porque eu não vou ouvir. Você está vendo o que o povo está dizendo? Você está vendo o que o povo está fazendo? Em vez de orar a mim, que sou Deus, que sou Senhor, que sou Criador, eles estão orando a uma criatura. Aquilo que é representado pela obra das mãos dos homens. Estão orando por uma estátua. Estão orando por um ídolo. Gente, Deus está dizendo assim, não adianta orar, porque eu não vou ouvir. E olha que Jeremias é um homem que ora e Deus ouve.
E Deus fala assim, ó, isso aqui eu não posso suportar. Então tem muita gente que não entende como é que o inimigo é capaz de se disfarçar de uma figura como a figura de uma mulher, para separar, para roubar o louvor, a adoração que pertence só ao Senhor, pertence só a Deus. Tem gente que canta canções para ídolos e quando vem na hora do culto aqui não sabe cantar e nem louvar ao Senhor. Tem gente que é capaz de orar para um ídolo, mas é incapaz de orar para Deus. Ele está falando assim, vai orar e vai ficar sem resposta. E tem gente que simula, não, porque eu recebi uma graça, não, porque eu recebi um favor, querido. Uma vez disse Deus, duas vezes ouvi, o poder ele vem de Deus. A Bíblia é muito clara ao dizer o que impede uma oração. Eu vou dar para você aqui 5 fatores, rapidamente, que impedem a oração, que impedem o poder da oração. Em primeiro lugar, oração egoísta. Tiago capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Gente, cuidado com a carnalidade. Você combate, você guerreia, você cobiça aquilo que não é teu, não precisa cobiçar. Deus tem muito mais para te dar, você não precisa cobiçar o carro do outro, nem a família do outro, nem o trabalho do outro, nem o ministério do outro, nem a função do outro. Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pela sua promessa, está dizendo que Deus tem muito mais para te dar se você pedir. Então tem muita gente que não recebe porque é egoísta. Ora para ele e ora para ele fazer o quê? Para ele poder ostentar o mal diante daqueles que não têm. A Bíblia diz que o que impede o poder da oração, em segundo lugar, é a vida sem conserto. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. É gente que fala assim, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber da Bíblia. E ele acha que se você ignorar a lei de Deus que está na palavra de Deus, a sua oração vai ser ouvida, mas ele diz, ó, até a sua oração vai ser abominação ao Senhor. E diz ainda em Salmo 66, 18 a 19, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Quando você abriga no teu coração o amor ao pecado, porque tem gente que ama pecar, tem gente que gosta de pecar, tem gente que no seu coração ele fala assim, não, esse pecado aqui Deus não se importa. Esse ódio que eu sinto é justificado. Essa culpa que eu carrego, ela é justificada diante do Senhor. Gente, nada disso é justificado. Jesus morreu por todos os pecados. E se você abrigar no teu coração o pecado, a oração não vai ser consertada. Por isso que, em segundo lugar, uma vida sem conserto impede o poder da oração. Existem orações que são impedidas porque Deus diz que até os homens que são considerados sacerdócio masculino do Senhor não conseguem levantar um clamor ao Senhor. 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo diz e nos incentiva, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Homens, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Ore sem ira nem contenda, com as suas mãos santificadas. O apóstolo Pedro vai mais longe. Ele diz que tem pai, tem marido que trata tão mal a esposa que a sua oração fica bloqueada. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Marido, se você não trata bem sua esposa, se você não dá dignidade a ela, se você não dá honra a ela, se você trata com violência, com estupidez, se você não tem intimidade de amor com a sua esposa, a Bíblia está dizendo aqui que as suas orações ficam impedidas. Você está entendendo que você tem que consertar a sua vida? Você está entendendo? Em terceiro lugar, o que impede a oração é a oração que não é misturada com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma coisa.
Quando você ora sem fé, você não agrada a Deus. Aliás, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, querido, que você que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é premiador daquele que se aproxima, daquele que o busca. Então tem muita gente que ora, mas ora sem fé. Aí ora por mim porque eu não tenho fé. É muita gente que fala assim, Deus, eu não vou nem orar porque eu sei que Deus não vai me dar. Então não ore mesmo, porque sem fé você não vai receber nada. A fé é o combustível que atrai o poder de Deus quando você ora. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 6, que lá em Nazaré, cidade onde Jesus foi criado, ele nasce em Belém, é criado em Nazaré, faz o seu ministério em Cafarnaum e termina a sua obra em Jerusalém, na cruz. Lá em Nazaré, ele não pôde fazer nem um milagre. Interessante isso. Por quê? Porque o povo não cria nele. E Jesus lançou em rosto a incredulidade daquele povo de Nazaré, que dizia assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? E Jesus diz, não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. É muito interessante isso, porque o que impede oração, além da falta de fé, além da oração egoísta, é a falta de perdão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta, Mateus 5, 23 a 24. Jesus está nos ensinando a se relacionar com Deus. Deus está dizendo que a falta de perdão, se alguém tem algo contra mim, e eu não vou consertar, se alguém tem algo ao qual eu devo, olha, se você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, eu me lembrei, teu irmão que falou que eu pequei contra ele, eu não vou lá me pedir perdão para ele, querido. Ele está dizendo assim, Deus não vai receber tua oferta. É muito interessante que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, 24, que você deve perdoar em oração também. Não só pedir perdão, mas perdoar. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Porque, por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, crede receber e tê-las eis. Querido, Jesus está dizendo que se você pedir crendo que recebeu, você vai ter. Mas primeiro, lembre-se disso, purifique o teu coração. Perdoe aqueles que te agrediram, que te levaram à falência, que te roubaram, que te traíram, que desejaram a tua morte, que tentaram te abortar, que tentaram roubar teus sonhos, que fizeram mal contra ti, que te agrediram, que te traíram, que te descartaram. Perdoe. Cite o nome deles diante do Senhor, diga, Deus, eu perdoo em nome de Jesus. E aí depois você ora. Quando você estiver orando, perdoa. E depois você ora, crendo que recebeu, e Deus vai te dar. E por último, o que impede o poder da oração? A vontade de Deus. A vontade de Deus é limite para as nossas orações. 1 João 5, 14, 19, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus é Deus que nos ouve, Deus é Deus que nos ouve segundo a sua vontade. Então não adianta pedir aquilo que Deus disse ou que Deus diz que ele não vai te dar. É interessante que ele fala o seguinte para o rei Davi no Salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Agora, ele fala o seguinte, que a impressão que a gente tem, que isso é ilimitado. Só que existem orações que vão de encontro à vontade de Deus. Não ore para ninguém morrer, porque o desejo de Deus não é que ninguém morra antes que se converta e viva. Então não ore para que Deus faça o mal e atinja as pessoas, porque o nosso Deus é bom. É interessante como é que nós temos que passar por alguns filtros na nossa oração. O filtro do caráter de Deus, porque Deus é bom. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é santo. Então, querido, o limite da oração é a própria palavra de Deus que diz que Deus tem prazer em te dar ou Deus não vai te dar. Se vocês permanecerem em mim, João 15, 7,
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Você quer pedir salvação? Pede, Deus vai te dar. Você quer pedir o quê? Deus pergunta para Salomão em sonho o que você quer. Ele fala assim, olha, o senhor foi bondoso com meu pai e me deu uma nação para reinar, que é como o pó da terra, tem gente demais. Me dá sabedoria. E Deus se impressiona com Salomão e diz, olha, porque você não me pediu riquezas, honra, não me pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu mais nada, me pediu sabedoria, eu vou te dar, e vou te dar riqueza, e vou te dar honra, como nunca ninguém recebeu. Deus te dá o que você pede, querido. Então, peça segundo a vontade do Senhor, porque existe recompensa da oração. A Bíblia diz em Lucas 8,17, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Deus ainda acha fé no teu coração. Ainda que Deus pareça tardio, você acha que Deus não vai fazer justiça? Vai fazer depressa. Então, querido, existe uma recompensa na oração. A Bíblia ainda continua em João 14,13, tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O convite do Senhor é para que eu e você busquemos ao Senhor, que a gente não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, porque Deus se alegra em nos dar. Agora, abandona o pecado, não seja egoísta, viva uma vida para a glória do Senhor, perdoe em oração, querido, e as suas orações vão ser respondidas, como foram respondidas a Neemias, que conseguiu o favor do rei, amém? Eu quero orar pela sua vida, e eu quero muito que você pegue essa palavra, que você deixe ela descer para o teu ventre, que você misture ela com fé, e passe a orar agora, em nome de Jesus. Não deixe para depois, mas comece a orar agora. Crie uma disciplina de oração para que você possa orar. Deus e Pai querido, nós recebemos a Tua palavra, Senhor Deus, como um maná, como uma delícia que desce do céu e alimenta a nossa alma. Nós recebemos a Tua palavra, Pai, como uma inspiração, mas como um desafio para que a gente te busque, como filhos buscam ao Pai. Nós queremos sim te adorar, te bendizer, glorificar e louvar o teu nome, Senhor Deus. Mas a tua palavra, Pai, nos convida a te buscar e te buscar por aquilo que é bom, buscar coisas boas. Limpa o nosso coração da sujeira, limpa o nosso coração da iniquidade, da transgressão, de acalentar o pecado. Tira de nós, Pai, aquilo que não vem do Senhor. Que as nossas mãos permaneçam santas, sim. Que as nossas vidas sejam justificadas pelo sangue do Cordeiro. Recebe o clamor do teu povo, a oração do teu povo. Homens e mulheres hoje que têm clamado, pedido socorro ao Senhor pelos seus pedidos. Eu quero pedir sobre eles a resposta do Senhor e os abençoar, para que eles entendam que o Senhor é Deus, para que o Senhor responde a oração do justo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você precisa de oração, digite aqui, à medida que você for ouvindo, não no chat da oração, você já deve ter colocado, mas digite aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração, que eu e os pastores e o time de intercessão vão orar pela sua vida. Sempre que a gente coloca ali um coraçãozinho, que você recebe um coraçãozinho, significa que a tua oração, ela foi levada diante do Senhor, amém? Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Até a próxima, na quarta-feira. E domingo tem mais. A gente vai se encontrar às 10 e também às 19 horas para um culto de adoração. Aleluia. Fica na paz.